Depois fala para o doutor cortar essa parte. Vamos continuar então. Alunos, então hoje vamos falar sobre a dilatação linear superficial. Dilatação linear. O que nós sabemos sobre a dilatação linear? Na dilatação linear nós teremos uma variação de comprimento, tá? Vamos pensar linear como uma linha, crescimento em linha. Isso é válido para o L0. O L0, o que é o L0? É o tamanho inicial, ou seja, uma linha inicial, tá? Então o tamanho desse fio inicialmente é esse aqui, vale 20, tá? E o tamanho final? Depois que acontecer uma variação de temperatura, nós sabemos que esse corpo vai aumentar de tamanho. É assim que acontece. Sempre que há um aumento de temperatura, há um aumento de tamanho. Sempre que há uma diminuição de temperatura, você acha que vai dilatar? Você acha que vai dilatar? Vai dilatar. Uma diminuição de temperatura faz com que haja uma dilatação também. Só que é uma dilatação que diminui de tamanho. Tá? O que acontece então? L a gente chama de tamanho final. Um comprimento final. Veja, o que aconteceu aí nesse fio? Um fio de um poste. Houve um aumento de temperatura e esse fio que tinha 20 metros, ele cresceu para 20 metros e 20,3 metros, porque senão eu tenho que chamar de 30 centímetros, enfim. Vamos lá, tá? O que acontece aí? Houve um aumento de temperatura, vai haver uma dilatação. Nós já falamos sobre dilatação linear, conversamos um pouquinho sobre o que é dilatação linear, que é dilatação superficial e dilatação volumétrica. Uma está associado com o comprimento, outra com a área, outra com o volume, tá? Mas quando que a gente vai utilizar um ou outro? Depende muito do exercício. Se ele te falar para calcular, sei lá, o comprimento, aí a gente está falando de uma dilatação linear. Agora, se ele te fala calcule a área inicial dessa chapa metálica, ele está falando de uma dilatação superficial, beleza? A diferença entre elas é muito pequena. Eu vou deixar vocês entenderem essas duas fórmulas como irmãs, elas são muito semelhantes. E tem uma lógica aí que vai ajudar nós a percebermos isso. Tudo bem? Tá bom. O que acontece aí? L0 nós sabemos que é o tamanho inicial. Tá? Tamanho inicial. Delta L, o que é delta L? Tudo que é delta é final menos inicial, ou variação. Delta L, então, vai ser uma variação do tamanho. Uma variação do tamanho. Você não precisa ser um gênio para perceber que daqui para cá, houve uma variação do tamanho de quanto? Uma variação de 0,3. Tá? Na dúvida, faz final menos inicial. Final menos inicial. 20,3 menos 20 dá 0,3, tá bom? Esse alfa, o que vai ser o alfa? O alfa é o que eu chamo de coeficiente de dilatação linear. Nome feio, mas que apenas está ali para manter essa conta válida, tá? Esse coeficiente, ele é comprovado através de experimentos. Eles obtêm ele através de experimentos. E isso vai permitir que essa equação exista. Existem dois tipos de equação na física. Eu falo isso em muitas aulas, isso é muito importante que você saiba. Existem dois tipos de equação. Existem as equações que têm constante, ou seja, um valor comprovado experimentalmente que serve para validar a equação. Ou então, aquele que tem grandezas criadas. Grandezas criadas, tipo força. A força é uma grandeza natural. Você tem uma distância em força, ou sei lá, uma intensidade luminosa em força. Não, a força é criada a partir de outra coisa. Ela é criada a partir de outra coisa. Então, ela surge a partir de outra coisa. Então, ou é constante ou é criado, tá? Aqui a gente está falando de uma equação que tem constante. Essa constante valida a equação, tá?
E esse delta θ? Delta θ é variação de temperatura. Poderia ser delta T, mas eu prefiro usar esse θ para não confundir com tempo, tá? Veja, θ parece T, começa com T. É o equivalente à letra T em outro alfabeto, tá? Então delta θ vai ser a variação de temperatura, tá? Imagina que eu falo para você que foi de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. 20 para 50, quanto foi a variação? Pode fazer final menos inicial ou só observar quanto variou. 20 para 50 variou 30. Então, o delta θ é 30. Ou você faz final menos inicial. 50 menos 20, 30. Tudo bem? Vamos lá, vamos recapitular. Delta L. O que é a delta L? É a variação de comprimento. E como que a gente calcula essa variação de comprimento? Nós calculamos multiplicando três coisinhas. O tamanho inicial, uma constante. A constante não tem preocupação, é dado do exercício. E a variação de temperatura, que pode ser em Kelvin, pode ser em Celsius, só não pode ser em Fahrenheit, pelo amor de Santo Cristo, tá? Usa a variação de temperatura em Kelvin ou em Celsius. Não tem diferença nenhuma, porque a gente sabe que a variação de temperatura em Kelvin e em Celsius é igual. Tudo bem? Agora, sobre unidades. O que a gente tem que saber sobre unidades de medida? Já falei para vocês, a temperatura tanto faz, só não usa em Fahrenheit. Só não pode usar em Fahrenheit, tá? Essa constante, ela vai ter uma unidade que depende daqui, tá? Então não tem segredo. Tem segredo. Essas duas aqui vocês não precisam se preocupar muito. O pulo do gato tá em vocês se preocuparem com o delta L e L0, tá? A gente sabe que L e L0 são distâncias. Uma variação de comprimento de 2 metros, ou uma variação de comprimento de meio quilômetro, ou uma variação de comprimento de 1 centímetro. Distâncias, então. Agora, você tem que, obrigatoriamente, não tem como escapar, você tem que colocar a mesma unidade aqui que está aqui. Se você colocar aqui em metros, aqui vai ter que ser em metros. Se você coloca aqui em quilômetros, aqui tem que ser em quilômetros. Se você coloca em centímetro, aqui tem que ser em centímetro. Tá? Não se esqueça das lâminas bimetálicas. Tá? O que é a lâmina bimetálica? Nós temos uma lâmina em cima e uma lâmina embaixo, feito de materiais diferentes, feitas de metais diferentes. Um tem um coeficiente de dilatação maior que o outro. Então, o que acontece? No momento que eu vario a temperatura desse, o que tem coeficiente de dilatação maior vai dilatar mais. É só você olhar para a fórmula. Se ele tem um coeficiente de dilatação maior, quanto que vai ser a variação de temperatura dele? Imagina se aqui for 2. Se aqui for 2, a variação vai ser isso vezes 2. Né? Agora, imagina que esse coeficiente é 4. Quanto que vai ser a variação? Vai ser isso vezes 4. Ou seja, aumentou. Então, quanto maior o coeficiente, maior vai ser a variação. Então, imagina que a parte de cima, que é verde, tem coeficiente maior. Se aumenta a temperatura, ele vai entortar para baixo. Beleza? Para manter as duas coladinhas. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho da dilatação superficial. A dilatação superficial, não tem segredo não, vai ser um aumento de área. Superfície, você lembra da superfície de uma mesa? A gente tá falando de uma área, tá? Então tá aí. Essa chapa, ela tem uma certa área inicial. A 0 significa área inicial, que é 20 metros quadrados. Unidade de área. Ela vai aumentar a temperatura. E nós sabemos, se aumenta a temperatura, dilata. Tudo na natureza, se aumentar a temperatura, dilata. Se diminuir a temperatura, dilata. Tá? Aumento de temperatura vai ter uma dilatação com aumento de tamanho. Diminuição de temperatura vai ter uma dilatação.
Só que como é diminuição de temperatura, vai ter uma diminuição de tamanho. Importante que você entenda então, tanto faz aonde, se você está falando de dilatação superficial, linear, volumétrica, é importante que diminuiu 2 metros, se diminuiu 2 metros, se a dilatação foi de 2 metros, significa que o ΔL, se diminuiu 2 metros, o ΔL é menos 2 metros. Menos 2, porque diminuiu 2. E se aumentou 2, significa que o ΔL é de 2 metros positivos. A mesma coisa podemos falar aqui. Veja, era 20 e foi para 20,3. Quanto que foi o ΔA aqui? Quanto que foi o ΔA aqui? 20,3 menos 20 dá 0,3. 0,3 metros quadrados. Positivo ou negativo? Positivo. O que é óbvio porque aumentou de tamanho. Agora, pensa no seguinte. Imagina que foi de 20,3 para 20. Houve uma diminuição de temperatura. Então ele diminuiu o tamanho. Quanto que seria a variação de área nesse caso? ΔA ia ser de 0,3, só que negativo. Porque ele diminuiu 0,3. O mesmo vale para a temperatura. Se diminuiu 3 graus, você vai jogar no delta temperatura, no delta θ, você vai jogar quanto? Se diminuiu 3 graus, joga menos 3, tá bom? Veja que a fórmula ela segue o mesmo padrão. Única coisa que muda, em vez de a gente utilizar um coeficiente linear, que é a letra alfa, alfa porque é a primeira letra do alfabeto grego, alfa, alfa. Aí, agora a gente vai falar de uma dilatação superficial, nós vamos falar do beta, que é o B. Então, ó, beta. Então, coeficiente de dilatação linear, alfa. Coeficiente de dilatação superficial, beta, tá? Então, essa é a mudança que vai ter na fórmula. Veja, delta θ. A variação de temperatura continua do mesmo jeito. Diferença de comprimento e comprimento inicial. Agora nós utilizaremos diferença de área e área inicial. Tudo bem? A mesma ideia então. A área... Opa, aqui é delta. Delta área e área inicial vão ter que seguir a mesma unidade, mesma coisa que aqui. Tá? Por isso eu botei os esquinhos. Observação 2. Lembrar do anel metálico. Tá? Lembrar do anel metálico. Se nós temos um anel, ele vai dilatar, vai aumentar a temperatura. Teve uma variação de temperatura positiva. O que vai acontecer com a parte de dentro? Ela vai aumentar ou vai diminuir? A gente sabe que o tamanho do anel aumenta. Mas essa cavidade aqui, ó, aqui ele é preenchido. Aqui ele tem metal. Aqui dentro não, aqui é uma cavidade. A cavidade aumenta, tá bom? Isso é comprovado, você pode ver. Na sua última aula conversamos um pouco sobre isso. Há uma relação entre alfa e beta. Existe um cálculo que dá para fazer para mostrar a relação entre alfa e beta. Deixamos para a próxima aula. Agora vamos resolver o exercício 1 e 2. Um fio foi de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Já faz ligeiro aí. Quanto vale o Δθ? Δθ não é final menos inicial? Temperatura final menos inicial? Então é 50 menos 20. 50 menos 20. Então, o Δθ vai ser de 30. Tem problema aqui em graus Celsius? Não tem problema nenhum. Então, já vou botar aí o dado. Δθ é igual a 30. Se quiser, bota unidade. Se quiser, não precisa. E teve uma variação de 0,005 metros. 0,005 metros. Então, variação desse tamanho
E a gente sabe que está em metro e não metro quadrado, nem metro cúbico. Então, se é metros, é L. O delta L foi de 0,005 metros. Seu tamanho inicial era de 3 quilômetros. Oh my gosh! Tá bom, 3 quilômetros. Vou colocar aqui então, tamanho inicial L0 de 3 quilômetros. Baita fio, tá bom? Calcule o coeficiente linear. Então veja, a incógnita que ele pediu é coeficiente linear. Coeficiente linear, qual é o coeficiente linear na fórmula? Alfa. Então o alfa, eu não sei o que é. É o que a gente vai calcular, tá? Então alfa eu não vou colocar nada. Beleza? Eu sei que se trata de uma dilatação linear, então a fórmula que eu utilizo, claro que vai ser ΔL igual L0 vezes alfa vezes delta θ. Vamos substituir os valores? Variação de L. Eu vou deixar vocês fazerem aí, tá? Vou deixar alguns segundos aí para vocês desenvolverem as contas e se arriscar aí.